Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós estamos fazendo então o especial Altcoins, onde analisamos os pares Ethereum e Litecoin cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui os preços da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. O volume indicado pela reta colorida ao fundo do gráfico representa o volume negociado diariamente nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados em quantos desvios padrão eles se encontram acima da média. Vemos aí que estamos aí com volume dentro da média já há um grande número de dias e em função da nossa tentativa ainda não bem sucedida de fazer um ingresso definitivo dentro da região de congestionamento de 4.000 a 4.200 tethers e pelo período que isso está acontecendo já sem uma sustentação por parte do volume, nós acreditamos num possível recuo entre hoje e quarta-feira. Esse recuo, nós acreditamos, seria limitado, quem sabe, logo acima dos 13.800, fazendo uma leve visita ao nível anterior que nós estivemos até a primeira quinzena de março. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final dessa segunda-feira, e aí nós temos aí nossa expectativa em 3.986 Tether. No intervalo admitido de 3.963 a 4.000 Tether. Então, 3.986 a expectativa para o final do dia de hoje pelo UTC, ou seja, meridiano de Greenwich. 3 horas antes daqui, então, às nossas 21 horas do final desse dia de hoje, segunda-feira. Nós vemos aqui o fundo do gráfico, a tonalidade já entrando na região amarelada, ou seja, bem abaixo dos 50%, em torno aí de 40% a 35% a correlação entre preço e volume. E então o que nós vemos pode indicar duas coisas: uma movimentação em direção diversa do preço e do volume, ou seja, o preço vem se mantendo e o volume vem caindo, ou uma leve alta no preço e uma queda no volume, ou uma dependência maior de fatores externos. Então, as duas possibilidades são vigentes. Caso seja uma dependência de fator externo que vem aumentando, a possibilidade então do nível ser mantido, ela é maior, e no caso então de termos um movimento entre volume e preço em direções contrárias, e isso está derrubando a correlação, então a possibilidade dos preços se manterem na região logo abaixo dos 4.000 pontos, na nossa opinião, é um pouco menor. Nós acreditamos que tem um pouco desses dois fatores, e aí a relevância entre eles vai determinar essa direção. Por conta disso, apesar dessas duas possibilidades, nós acreditamos com poucas as chances dos preços continuarem o movimento de alta, embora ressaltamos que seja possível, porém não acreditamos que seja muito provável. Vamos dar uma olhada então no mercado agora, e aí temos Litecoins, blockchain e criptoeconomia, benefícios da tecnologia blockchain para empresas. Isso é um problema bastante antigo. Os problemas que as empresas vão ter com a nova tecnologia de blockchain é o mesmo que elas tiveram anos atrás com a tecnologia do ERP, o software de gestão, e alguns anos atrás com a tecnologia da nuvem, porque elas têm um problema interno que é entender seus próprios processos. Então as empresas não conheciam seus próprios processos para ensinar isso para um software de gestão. Elas não tinham uma política clara de dados e de privacidade para colocar isso na nuvem, e elas não têm a maturidade suficiente para entender os seus setores, seus departamentos, as suas funções como centros de consumo e produção de dados, que é um conceito-chave para a implantação de blockchain dentro das empresas, e aí permitir essa interligação com cadeias de valor. De outro, sim, a blockchain, por ela permitir uma integração externa mais fácil, ela ressuscita o conceito de cadeia de valor, que nunca foi bem entendido pela grande maioria das empresas, que entendiam isso apenas como uma cadeia de suprimento e se canibalizaram durante as últimas crises que a gente teve dos anos 2000
para cá. Então, essa renovação de mentalidade tem que acontecer para que essas tecnologias tenham sucesso, na nossa opinião. CoinMarketCap, o Bitcoin com o seu benchmark avaliado em 4.027 dólares nesse momento, Ethereum 137, Ripple 30 centavos, quase 31, Litecoin recuperando a marca dos 60 e Binance Coin fazendo mais um salto extraordinário, 17,39 dólares. Vamos dar uma olhada no volume. Binance 855, um volume um pouco maior. Isso é interessante, isso é positivo. Vamos ver se isso aí consegue dar aí a sustentação que a gente está esperando ver nos preços da Bitcoin e demais criptomoedas. Vamos dar uma olhada então. A gente entra aqui na Binance. Nós vemos aí que a região de congestionamento aí desses últimos dias se mantém a mesma, 3.980 ao fundo, 4.020 ao topo e numa perspectiva aí mais recente, 4.010 ou mais recente ainda até os 4.000 pontos. Então, fundo 3.980 e aí o topo 4.000, 4.010, 4.020. Na nossa percepção, nós vamos precisar aí de um pouco mais de volume que nós temos do que o apresentado para fazer esse rompimento e aí a gente enxerga aí um topo, uma resistência nos 4.050 a ser vencido, para então a gente se manter com tranquilidade dentro dessa região 4.000, 4.200. Vamos dar uma olhada então na Binance Coin, então, que teve uma excelente movimentação aí no dia de ontem, sofreu um recuo até algo logo acima aí dos 16,50 e aí está conseguindo manter o nível do topo. Como o volume voltou a aumentar, a gente pode dar uma olhada aqui, nas últimas horas aí nós tivemos aí um bom candle, mesmo que ocorra algum retorno, algum leve recuo, nós acreditamos aí que a tendência de alta deve continuar. Para encerrar nossa análise, a gente chama atenção para o SP500, que fez um recuo aí nos últimos dias depois do pronunciamento, na nossa opinião, mal sucedido do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, Banco Central Americano, recuando então abaixo dos níveis que tinham sido atingidos como topos ali no ano passado. Então nós estávamos aí nos 2.813 que a gente tinha comentado, eles foram superados nos últimos trades da Bolsa Americana, porém no último dia então nós tivemos um mergulho novamente abaixo desse nível e aí é muito importante acompanhar essa semana para ver como é que esse índice se comporta. A gente pode ter uma alta forte aí nesse dia de hoje, do contrário, uma trajetória de queda pode começar e se acentuar, testando aí o nível anterior aos 2.730, um pouco acima disso, quem sabe ainda durante essa semana. Então vamos ficar atentos, isso aí é muito importante, que tem um significado muito grande para o mercado, a superação dessa marca em direção ao topo histórico e aí tendo isso como resistência ou então efetuando um novo mergulho. Então perdendo os 2.730, o outro passo é o fundo aqui atingido nos 2.350. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência, a gente agradece vocês. Nós estamos aí já terminando quase o nosso 7º mês aí que nós estamos fazendo vídeos, agora já então um programa então com edições mais regulares. E aí pessoal, qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor coloquem as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, boa semana, bons trades e até o nosso próximo programa. Continuamos contando com vocês. Tchau!